Boa tarde a todos. Boa tarde à doutora Lúcia, ao desembargador Jean, que participarão deste evento. E este é mais um evento promovido pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, com a participação do desembargador Jean Saad e da palestrante doutora Lúcia Frota Pestana, que agradecemos muito por aceitar este convite. A questão animal é importante e especial para todos nós. No planeta Terra, eles habitam e convivem com os seres humanos. Por um lado, eles possuem instinto, mas não possuem discernimento. Por outro, é certo de que eles também sofrem e sentem dores, e muitas vezes são ignorados, desprezados e são maltratados, muitas vezes também desnecessariamente. Então, cabe ao ser humano protegê-los na medida do possível. Ninguém melhor do que a doutora Lúcia para esclarecer sobre os respectivos direitos e o que cabe à justiça fazer. Então, vamos dar prosseguimento aos trabalhos e passo a palavra agora ao desembargador Jean. Boa tarde. Agradeço a presença da nossa palestrante, doutora Lúcia Frota Pestana, que é mestre em Direito, professora da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professora de graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, palestrante ativa sobre o tema Defesa Jurídica dos Animais. É autora das seguintes obras: A Tutela Preventiva na Proteção dos Animais e também A Questão Animal e seu Acesso à Justiça, um Paradoxo no Direito. Bom, o mundo está em constante transformação. Quando eu era criança, me lembro de que era comum que uma família tivesse um cão como animal de estimação doméstico e que ele morasse no quintal da casa. O tempo passou e a situação mudou. Atualmente, o doguinho alcançou um status de pet e passou a residir dentro de casa. Fala-se, inclusive, de família multiespécie hoje. Ao invés de dono, surge uma nova terminologia. Agora se fala em tutor. A internet, recentemente, comoveu todos nós com a tragédia envolvendo Jesse e Churastei, um homem e seu cão que faziam uma viagem de Fusca até o Alasca, quando um acidente de carro terminou com a aventura. Há também animais próprios do campo, como bois e caprinos, e existe uma fauna natural que vive livre da natureza. Todos esses animais demandam uma proteção jurídica e respeito à sua integridade e à saúde. Então, nesse contexto, eu passo a palavra à nossa expositora para desenvolver o tema proposto. Muito boa tarde, muito boa tarde. Eu agradeço imensamente ao desembargador Jean Albert Saad, desembargador do nosso Tribunal de Justiça e segundo secretário adjunto do Instituto dos Magistrados do Brasil. Agradeço imensamente ao desembargador Peterson Barroso Simão, também desembargador do nosso tribunal e presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, essa oportunidade especialíssima para mim de estar aqui falando sobre um tema que me é tão caro, tão precioso, e fruto de pesquisa que já data mais de 2 décadas. Na verdade, foi um objeto inicial do meu mestrado, depois foi objeto do meu doutorado, depois do pós-doc, e a gente não acaba de estudar nunca na vida. Então, eu continuo estudando, produzindo e pesquisando a questão animal.
antes de começar a compartilhar o conteúdo que eu trouxe aqui de uma forma expositiva, mais prática para vocês, considerando que nós temos aí um alcance, né, de pessoas em diversos pontos do Brasil, então isso para mim é extremamente grandioso, poder falar à distância, que é uma coisa mágica, né, para muitos que estão distantes aqui de nós, e em nome do nosso tribunal, do nosso instituto, eu não sou magistrada, mas sou servidora do tribunal há 25 anos, então eu me sinto parte integrante de tudo, né? Já que eu prego exatamente isso, tudo que existe coexiste, como o desembargador Peterson colocou, é claro que estou dentro dessa universalidade e levo comigo a missão de também bem representar a nossa casa. E a nossa realidade no Rio de Janeiro, ela é uma realidade particular, mas que serve de exemplo para o Brasil inteiro. Então, muitos temas que eu vou abordar e colocar aqui, ainda que rapidamente, eles não são locais, eles são temas que alcançam todo o nosso país e toda essa agrura que atualmente acomete os animais, né? Na verdade, sempre foi assim. Agora a gente só tem mais informação e mais consciência. Então, primeiramente, eu quero falar sobre a expressão, a questão animal. E por que eu uso a questão animal e não os direitos dos animais? Porque, na verdade, os animais, pela nossa lei civil, não têm direitos. Animal nem sequer tem personalidade jurídica. Animal é coisa pelo Código Civil. Então, se o animal não detém status jurídico, eu não poderia falar de direitos dos animais sem ficar extremamente romântica. Então, como eu quero realmente contribuir, eu tecnicamente abordo a questão animal conforme o meu lado processualista, que eu sou professora de processo civil há 22 anos, me coloca nessa posição, porque, como questão, os pontos são narrados pelo autor e são controvertidos pelo réu quando, do aparecimento da contestação da peça de defesa, eles se transmutam em questões, e as questões são, assim, abertas e disponibilizadas ao magistrado, ao julgador, que vai ter que decidir quem tem a razão, correto? Então, o que acontece? Os pontos já foram narrados e já foram controvertidos, e agora a questão animal está em aberto. Ela precisa de uma interpretação correta do Poder Judiciário, porque os casos estão sendo resolvidos pelo Poder Judiciário. Na verdade, as questões que estão em aberto, como que o desembargador Jean acabou de falar da família multiespécie, que é justamente você ter outras espécies convivendo no seio da família, que é a célula máter do tecido social, na verdade, o que acontece nessa realidade? O judiciário é que tem que decidir, porque o animal, pelo Código Civil, ele não tem personalidade jurídica, então ele não tem direitos, logo ele não pode ser protagonista do acesso à justiça. Claro que essa visão é uma visão antiquada. É claro que isso não se coordena com todo o avanço que nós temos, inclusive no direito estrangeiro, no direito comparado. Se a gente for comparar o nosso direito com o direito alemão, austríaco, belga, e eu posso falar de países que mais recentemente acomodaram o animal como uma não coisa, como Portugal, Espanha, França, que tem no seu Código Civil les animaux ne sont pas des choses, os animais não são coisa. Então, se a gente vai categorizar como um terceiro gênero, ou se a gente vai atribuir uma personalidade jurídica sui generis, é uma questão ainda em aberto para os legisladores. Então, na verdade, eu não consigo falar aqui, atingindo o meu objetivo, se eu falar em direitos dos animais. Eu vou ficar muito abstrata, porque o que eu quero é sensibilizar a cada um que tem a oportunidade de ouvir um pouco sobre a realidade dos animais, e essa realidade é a realidade social, mas é a realidade jurídica também, o que a gente pode fazer, o que a gente
pode fazer, como a gente pode interferir positivamente na vida desses seres que, como bem disse o desembargador Peterson, seres que sofrem. Então, a primeira coisa é abandonar aquela visão de René Descartes, aquela visão cartesiana de que o grito do animal era similar ao ranger de uma máquina, ao ranger de uma máquina sem óleo. Claro que não, os animais são seres sencientes que sofrem, que sentem luto, dor, que sentem amor, sentem saudade, e a gente tem que coabitar esse planeta com os animais para que a gente tenha realmente o nosso ambiente ecologicamente equilibrado, do jeitinho que a nossa Constituição Federal já prevê e já garante para as nossas gerações e para as futuras gerações. Isso é muito, muito importante, porque o nosso artigo 225, ele é vitorioso nisso, ele é incrível. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de levar a nossa Constituição Federal e o nosso artigo 225 para fora do Brasil, em eventos internacionais, eu fui aplaudida. Eu fui aplaudida quando eu mostrava que a nossa lei, a nossa Constituição Federal, ela já garantia muito mais do que o mínimo existencial ecológico, garante exatamente o que a lei civil não garante, que é o direito do Estado tutelar a fauna e a flora para as atuais e as futuras gerações. Então, eu fui convidada aqui, de uma forma muito especial, pelo desembargador Peterson, e eu tenho muita honra de poder dizer que esse trabalho aqui, esse livro, que eu vou mostrar no slide rapidamente, mas não vou me ater à temática do livro, foi fruto de uma pesquisa acadêmica muito intensa, uma pesquisa que eu tive que realmente convencer uma banca, não só de professores, pós-doutores, mas também com um membro internacional, que foi o professor Brian Garth. O professor Brian Garth, para quem não conhece, é nada mais, nada menos do que o coautor da obra Acesso à Justiça, que escreveu, junto com Mauro Capelletti, esta obra fruto do projeto Florença, que foi o maior projeto de pesquisa empírica do mundo. Por isso, a minha obra, em homenagem a ele, se chama A Questão Animal e Seu Acesso à Justiça, porque, na verdade, eu acredito que a presença do professor Brian Garth naquela ocasião legitimou mais ainda o meu trabalho. Eu tive que defender, inclusive em inglês, para que ele pudesse me formular as indagações em inglês, e eu tenho isso como uma vitória, porque é mais um mecanismo de pressão, mas algo que eu queria muito levar para outras instâncias, eu queria levar isso para o Brasil inteiro, eu queria demonstrar essa pesquisa que já teve uma legitimação, já teve um carimbo, e que realmente demonstra a situação acadêmica, a situação jurídica dos animais, com vários julgados, inclusive, de uma forma que facilitada, para que todos pudessem conhecer. Porque a leitura técnica, às vezes, ela é muito enfadonha, mas a minha missão aqui é tornar os temas um pouco mais interativos, interessantes, e fazer com que a gente saiba, no final da minha breve exposição, que a gente saiba como nós nos devemos nos posicionar caso nós vejamos uma crueldade com o animal, ou como que a gente pode interferir positivamente para evitar essa continuação. Então, eu peço vênia a todos para poder compartilhar aqui o conteúdo. Então, tá ótimo. Já fiz os agradecimentos. É uma honra para mim poder participar desse Instituto dos Magistrados do Brasil. Eu gostaria de dizer, não posso deixar de dizer, eu sou filha de magistrado, né? Sou filha do desembargador João Carlos Pestana de Aguiar Silva, com muita honra. Eu cresci vendo o meu pai atuando em nome deste tribunal, né? Mas eu tenho dois pais, na verdade, tive dois pais, porque o meu, vamos dizer, pai não biológico, infelizmente, faleceu em 2013, que é o ator, vereador Cláudio Cavalcante, em nome de quem eu também vou falar aqui na minha exposição, porque ele me deixou esse legado de defender os animais. Então, ao falar sobre o magistrado, a figura do magistrado, eu não posso deixar de lembrar a figura do meu pai, que foi um magistrado vocacionado a vida inteira, e a importância, né, da função do magistrado, da função de julgar, porque, na verdade, parafraseando Piero Calamandrei, né,
que na sua obra, eles, os juízes, vistos por nós, os advogados, no final da obra, ele faz uma oração e pede umas desculpas a Deus, dizendo que o magistrado, em última análise, está fazendo uma função que é divina, né? Que só poderia ser atribuída a Deus, mas que o magistrado, no meio de uma sociedade, tem essa função de definir o que é certo, o que é errado. E nós temos que ter cada vez mais admiração pelos nossos magistrados, que têm essa função, que é uma função tão intensa, tão forte e tão representativa, né, da nossa sociedade. E quanto mais tivermos institutos proativos que realmente oportunizem que a gente possa trazer esse diálogo permanente, né, com a sociedade civil, melhores serão os nossos magistrados e melhor será a nossa justiça. A minha apresentação já foi feita, eu agradeço muito aos dois desembargadores aqui presentes. Quero dizer também que o Fórum de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais foi batizado como Fórum Cláudio Cavalcante pelo diretor da EMERGE no biênio passado, o desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade. Foi uma homenagem que ele fez, né? E que me deixou muito satisfeita, porque é uma forma de eternizar a contribuição que o Cláudio teve com as 26 leis aprovadas em defesa dos animais. Essa obra que eu trago, né, a questão animal e seu acesso à justiça, um paradoxo no direito, é uma obra muito robusta, tem 450 páginas, mas ela é um legado, é uma missão e é uma paixão. Eu agora, por exemplo, estou com 5 filhotinhos aqui, que a cachorrinha da minha filha, ela teve filhotes recentemente e ela foi escolhida, né, a minha cama para ela ter os filhotes. Vocês podem imaginar como é que foi. Emocionante, né? Então, assim, foram 5 filhotinhos, foi um momento de muita emoção na família. Eu acordei literalmente com meu marido dizendo: nasceu, nasceu! E era um filhotinho que estava do nosso lado, já nascido mesmo. A gente dormindo, a gente não viu o parto, né, dos cachorros. É uma coisa muito simples, não é como o parto humano, e ela teve todos em parto normal, e foi um momento muito emocionante de inclusão mesmo na família multiespécie, exatamente. E aí eu queria dizer que, narrando tudo isso, a gente tem um paradoxo no direito. Por que a gente tem um paradoxo no direito? Eu já falei que a Constituição Federal, imagina, ela garante o direito a um ambiente ecológico ecologicamente equilibrado. E o Código Civil não aceita os animais na qualidade de seres sencientes, e sim divide entre pessoas e bens. Então, na verdade, o animal estaria dentro do livro dos bens. Então, seria uma coisa. Mas aí eu tenho a seguinte situação que se torna perversa. O animal que não tem tutor ou que não tem dono, né, para que todos entendam, aquele que não é de ninguém, ele passa a ser o quê? Coisa de ninguém, res nullius. E aí, então, ele não tem tutela nenhuma. Olha que paradoxo, né? Então, é um paradoxo no direito, e o que eu trago aqui, tecnicamente, é uma visão pós-humana entre o sagrado e o justo. Eu vou trabalhar também com a questão da religião, com a questão da religiosidade, né, melhor falando, né, que, na verdade, também atribui aos animais uma série de coisas, inclusive o sacrifício religioso, e o que é o justo e o que não é justo para as espécies não humanas. Então, é um trabalho científico, mas que, claro, que eu, como defensora dos animais, eu sempre me coloco na posição de defesa da vida animal, porque são seres que sofrem, que sentem e que são inocentes nas mãos humanas. Bom, o abandono de animais é crime. E eu ter a oportunidade de vir falar para vocês, eu fiquei tentada, claro, falar cada capítulo da minha obra, a cada questão que eu venho examinando aqui, que eu trabalho, assim, na verdade, eu vou falar aqui rapidamente para os senhores, mas não vou ser enfadonha de modo algum, porque eu escolhi um outro caminho. No capítulo 1, eu explicito o porquê da questão animal.
né? E aí eu venho com várias teorias, eu fundamento historicamente qual foi a primeira defesa dos animais, onde nós estamos, vou falar da origem na Inglaterra, vou falar da sociedade vegetariana, falo de uma série de coisas, mas, na verdade, eu não consigo chegar em direitos dos animais porque nós não os temos ainda. Aí, no capítulo 2, eu vou falar sobre os animais sob o olhar religioso, entre a liberdade e o equívoco. E vou mostrar que, muitas vezes, as religiões elas usam os animais como coisas também, coisificando os animais. E não é isso que nós queremos. Nós estamos trazendo uma visão pós-humanista, uma visão que já coloca o ser humano como um coabitante do planeta e não como um único habitante do planeta. Eu abandono a visão antiga antropocêntrica, abandono também o antropocentrismo alargado e caminho em direção ao biocentrismo, ecocentrismo e, melhor dizendo, ao pós-humanismo, que faz com que o homem seja um ator integrante dessa grande sinfonia que é coordenada com outras espécies. Só assim a gente tem uma deep ecology, que é uma ecologia profunda. Entro também no capítulo 3, nos animais sob o olhar da ciência, e aí eu vou falar sobre as cobaias, a cura e a fraude. Quando é que você pode estar comprando um remédio que, na verdade, diz para você que foi amplamente testado em animais e que você pode tomar com maior segurança? Só que não, porque, na verdade, os primeiros humanos a testarem os animais a testarem aquele medicamento é que serão as verdadeiras cobaias. E aí a gente tem o exemplo fatídico, né, da talidomida, que foi amplamente testada em coelhos e não tinha nenhuma reação nos animais, mas quando foi testada nos animais humanos, nos seres humanos, ela gerou malformações que até hoje nós temos vítimas da talidomida, e depois foi retirada do mercado. Então, aqui eu examino toda essa questão, né, da utilização de modelos animais, tanto pela ciência quanto pela indústria de perfumes, cosméticos, e a gente tem uma decisão aqui do Supremo muito interessante, então é um capítulo muito, muito bombástico. O capítulo 4 vai falar dos animais na alimentação e entra na tradição da comida que envolve sempre a carne animal e o vegetarianismo, para falar um pouco da história também da defesa do animal. Então, aqui eu vou falar sobre a carne no mercado, a contaminação da carne, o transporte de animais vivos com a prática comercial da violência animal, a violação das normas brasileiras de bem-estar animal dos transportes de animais, e falo também do abate halal e do abate kosher, que é um abate, mas que é um abate religioso, mas que, por sua vez, tem por fim a alimentação. Então, é um capítulo também bem interessante. O capítulo 5, eu falo dos animais pelo olhar ambiental, entre o futuro e o prenúncio. E aqui eu tenho a possibilidade de falar da equidade intergeracional, dos princípios do direito ambiental, da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, do olhar distorcido, que é o efeito backlash das vaquejadas. Eu tenho muita coisa para trazer aqui, mas já caminhando em direção ao ambientalismo, ao direito ambiental. E aqui também eu vou trazer o acesso à justiça com o professor Brian Garth e com a contribuição das 3 ondas renovatórias. No final, eu fecho com a proteção constitucional, independentemente da ausência de personalidade jurídica. No capítulo 7, eu falo sobre os animais sob o olhar da lei, entre a ordem e o caos. E aí eu trago todas as leis que são paradoxais entre si e que habemos. Nós temos as leis e elas não dialogam. Então, é um capítulo que vai trazer os projetos de lei também, o projeto de lei O Animal Não É Coisa, o projeto de lei que virou lei, a lei sanção, né? A lei que aumenta o crime praticado contra animais, que é essa que nós vamos examinar mais precisamente na fala de hoje. E, por último, eu falo do paradoxo entre o sagrado e o justo, que eu entro com um pouco de filosofia, com essa visão de tentar, na verdade, modificar o olhar do ser humano para que o ser humano possa olhar para o diferente, para o desigual, de uma forma inclusiva, né? Então, o pós-humanismo, ele prima pela busca da ética da alteridade, olhar o outro como o outro é, não como espelho. Então, aquele
mandamento bíblico, amar ao próximo como a si mesmo, eu faço uma crítica, não é amar ao próximo como a si mesmo, porque isso seria um amor narcísico, é amar ao próximo como o próximo é, com todas as suas diferenças, peculiaridades e também em suas diferentes espécies. Então, aí eu encerro a minha obra trazendo, né, essa visão inclusiva e pós-humana. E aí eu escolhi falar para vocês, nessa grande oportunidade, sobre o tema que é mais angustiante aqui, inclusive em termos numéricos, no país, que é o abandono de animais. Então, o abandono de animais é crime, está tipificado como crime, já teve a pena majorada na Lei de Crimes Ambientais, e eu queria trazer uns dados que eu acho que são interessantes para todos. Como é que a gente pode denunciar, primeiramente? Como? Primeiro, a gente fala, ligue 190 ou no Disque Denúncia 181, porque os animais não são descartáveis. E abandonar os animais, segundo a nova lei federal, a Lei 14.064 de 2020, que altera a Lei de Crimes Ambientais, é crime. E essa lei aumenta a pena de detenção para até 5 anos para crimes de maus tratos a cães e gatos. Então, para denunciar maus tratos e abandono de animais, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, 1746, no Rio de Janeiro. Né? Opção 2 e depois 9, isso eu estou falando do Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil a gente tem 190. E aí você pode acompanhar o andamento da sua denúncia pelo canal respectivo aqui no Rio de Janeiro, a ouvidoria. Aí eu trago o seguinte: o abandono, ele implica em muita coisa: agressões físicas, espancamento, mutilação, envenenamento, manter o animal preso a correntes ou cordas, manter o animal em locais não arejados, sem ventilação ou sem entrada de luz, manter o animal trancado em locais pequenos e sem o menor cuidado com a higiene, ou desprotegido, né, pegando chuva, frio e tudo mais. Então, há várias formas de abandono. Não levar um animal doente ou ferido a um veterinário também é uma forma de negligência. Submeter o animal a tarefas exaustivas ou além das suas forças, isso acontece muito com equinos, com cavalos. Utilizar animais em espetáculos que possam submetê-los a pânico ou estresse, ou ter certeza de que se trata realmente de uma dessas situações, porque você não pode simplesmente denunciar um vizinho seu porque está fazendo barulho e você acha que está maltratando os animais. Você tem que ter certeza de que se trata de maus tratos. Antes de agir, você checa todas as informações, conheça as leis que amparam os animais em casos de crueldade e abandono e depois você se certifica de que o problema se trata de caso de maus tratos. Nesse caso, você pode e deve agir. Capturar animais silvestres também é crime, mas aí já está amparado pela lei ambiental de uma forma ainda mais severa. Eu trago aqui casos de maus tratos a animais domésticos no Rio de Janeiro que subiram para 42% em 2021. Então, esse dado saiu aí no G1, é um dado assim bastante alarmante. Isso aconteceu de forma assim majorada durante a pandemia. E a gente já sabe que essa realidade só tende a aumentar. O número de animais cresceu, e não cresceu só no Brasil, e o número de animais que chegam cada vez mais machucados às ONGs de defesa dos animais também é um número avassalador que as ONGs não dão conta de cuidar. Tem muitas campanhas na defesa dos animais. Eu trago aqui, por exemplo, da Universidade Federal do Amazonas, essa campanha Abandono é Crime, em que se alerta, né, em Dezembro Verde, para a Lei Federal 9605, de 12 de fevereiro de 98, que foi modificada pela Lei Sanção, dizendo que quem praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, está sujeito à pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu estou batendo nessa tecla porque acredito que isso seja fundamental para que nós possamos divulgar corretamente a nossa temática. Outros exemplos de campanha, né? A gente verifica, tanto na OAB como diversas universidades, diversos tribunais também têm seus setores de voluntariado que fazem essa campanha. Nós temos o DEAP, eu já fiz palestra para o DEAP, já divulguei. A gente ajuda de todas as formas a sensibilização para a criação de novas políticas públicas de defesa e amparo aos animais.
Então, as leis pelos animais são o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, tá? A Lei 9605, a Lei de Ação Civil Pública, que ela também prevê, o artigo 225, inciso 7º, parágrafo 1º da Constituição Federal, e essa é a nossa principal força, é a nossa Constituição Federal, no artigo 225, e a Lei Sanção, que foi essa última que majorou a pena para maus tratos. Essa é a grande novidade, né? Majorou até 5 anos a pena. E ela foi sancionada pelo presidente em setembro de 2020 e foi apelidada de Lei Sanção em razão daquele animal que foi cruelmente teve suas patas traseiras decepadas pelos agressores. Então, essa imagem do cachorrinho vendo o carro se afastando dele é uma imagem que a gente encontra em todos os momentos, em todos os relatos de todas as ONGs, todos os defensores de animais já resgataram, de alguma forma, um animal fruto de abandono. Isso não é incomum, e isso se dá por ignorância da realidade da vida animal, que a gente tenta trazer um pouco aqui para todos. Essa é a lei e esse é o animal que foi vitimado e que passou a ser, o apelido da lei passou a ser Lei Sanção, em homenagem a ele. O ativismo animalista, e essa terminologia de direito animalista é uma terminologia nova, mas importante, porque classifica essa temática do direito. Há quem chame também de direito animal, mas eu tenho, inclusive, uma obra coletiva que eu já coordenei com o título de Direito Animalista, porque é importante reunir aqueles acadêmicos que realmente defendem, né, o animalismo, ou seja, não é o direito dos animais. Eu vou frisar sempre isso, porque se a gente cai no direito dos animais, a gente começa a discutir essa área de direitos e a gente não avança na pauta. Então, o direito animalista, ele diz respeito à proteção e à defesa dos animais. Eu bato nessa tecla, estou em vias de publicar aí o segundo volume, né, do direito animalista, angariando novos autores que também queiram divulgar os seus pensamentos a respeito da temática dos animais, e a gente precisa, efetivamente, trazer números para que a gente possa sensibilizar todo tipo de segmento com a relevância da questão animal. Quando eu tive a oportunidade de levar na Law in Society, essa é uma campanha do UFRJ, eu tive a oportunidade de emplacar uma session na Law in Society, que é um meeting que reúne vários acadêmicos do mundo inteiro, especialmente dos Estados Unidos, México, Canadá, já tivemos no México, já tivemos no Canadá. Eu emplaquei uma session, né, cujo título é New Challenges of Access to Justice, quer dizer, novos desafios do acesso à justiça. E aí, desde que eu iniciei essa session, eu venho trazendo os novos protagonistas do acesso à justiça e trouxe esse case que, na verdade, é um caso julgado, né, pelo ministro Og Fernandes, que é da dignidade ecológica, que foi atribuída a um papagaio que convivia com essa senhora, que está aparecendo aí no slide, por 23 anos, e ele foi retirado por um vizinho, quer dizer, um vizinho fez uma denúncia, ele foi retirado por um agente do IBAMA, e depois houve uma decisão que compreendeu que o papagaio devia voltar para sua tutora para o bem-estar de ambos. Então, é uma decisão pioneira, um leading case, é uma decisão muito importante e que ganha também os aplausos internacionais. A família multiespécie, como o desembargador Sadi ele mencionou aqui, é também um tema bombástico que eu trago também, eu levei o primeiro caso, que foi de um cãozinho Shih Tzu, que foi, na verdade, levado para uma pet shop, para um banho, e teve uma lesão séria. Então, a família buscou, no Sul, buscou o Código de Defesa dos Animais, que lá tem uma normatização nesse sentido. Eu quero frisar que, na verdade, toda essa normatização
sulista do Brasil aconteceu depois de 2001, depois da luta que Cláudio Cavalcante e Maria Lúcia Frota, na ocasião, vereador eleito apenas pela defesa dos animais, e a secretária de Promoção e Defesa dos Animais emplacaram, trouxeram um exemplo, na verdade, desbravaram, trouxeram um exemplo para o país todo, e, naquela ocasião, vários estagiários vinham, né, estagiários dos respectivos poderes executivo e legislativo de outros entes federativos, vinham para aprender exatamente na prática como construir uma Secretaria de Defesa dos Animais, como construir leis em defesa dos animais, e reproduziram nos outros estados. Então, eu tenho também um artigo publicado sobre isso, né? O Burden of Inertia, quer dizer, o problema da inércia do Poder Executivo e Legislativo, e quem tiver interesse, depois eu posso disponibilizar, porque está numa obra animalista também já publicada. E aí, esse caso foi um leading case, né? Foi um caso que, na verdade, se transformou num caso de referência, mas que agora a gente já teve no nosso tribunal, a gente já teve vários julgamentos nesse sentido, em que o animal passa a ser considerado o titular do benefício do Poder Judiciário, porque ele sofreu a lesão. Então, os seus tutores vão a juízo, pedem a tutela, mas, na verdade, o benefício é para o animal. Qual é o perfil do animal abandonado, né? Qual é o perfil? Então, isso é bem interessante também da gente trazer, por meio de entrevistas e pesquisas com ONGs que trabalham, né, com os pets em geral, que são os animais que vivem nas famílias, com voluntários e associações, não foi possível traçar um perfil único para o animal abandonado. Mas, a maioria das vezes, os animais são rejeitados quando eles alcançam a idade adulta, ou quando vão ficando velhos, ou quando começam efetivamente a dar qualquer tipo de despesa ou de problema, e, normalmente, os cães de grande porte são os mais abandonados, mais sofridos, né? Em casos especiais também, a gente tem ninhadas de filhotes sendo abandonadas. Então, a maioria são animais sem raça definida, largados em lugares mais desertos e com maior ocorrência em períodos de férias escolares, entre os meses de dezembro a março. Durante a pandemia também foi uma loucura. Então, a ONG Pet Brasil fez uma estimativa do número de animais considerados em condição de vulnerabilidade, ou seja, aqueles que vivem sob a tutela de famílias abaixo da linha da pobreza, ou aqueles que vivem nas ruas e que recebem cuidados de tutores, né, ou protetores, que ajudam, né, dão comida, levam para, eventualmente, uma providência veterinária. Então, os números são alarmantes, são 3,9 milhões, ou 5% da população total de pets no Brasil, que é cerca de 140 milhões. Esse número nos chama muita atenção, porque as situações não são solucionáveis, né? A não ser que haja uma política pública muito forte e que ela seja nacional em relação aos animais, e que não seja uma política pública eugenista, porque essa é mais fácil, né? Manda tudo para a carrocinha, não sei se algum dos nossos participantes aqui é da época da carrocinha. A carrocinha no Rio de Janeiro passava, recolhia, mas o animal ia para a Câmara de Gás, né? Então, se não encontrasse o tutor, o dono na época, não recolhesse aquele animal em 24 horas, já não existia mais animal. Então, a adoção é um agir ético, responsável e generoso. A gente sabe que uma forma necessária para evitar uma superpopulação de animais é a esterilização. É um método correto, é a esterilização, e essa esterilização deve ser uma esterilização gratuita e deve ser fornecida pelo ente público. É um dever do Estado tutelar os animais. Isso está na Constituição Federal, e agora já reproduzimos em leis estaduais e municipais, e aí eu bato novamente na tecla da Burden of Inertia, que é a inércia das municipalidades. Esse é um grande problema que passou a ser pauta política para os candidatos se elegerem, mas não passou a ser pauta de execução. É preciso se executar realmente uma política pública que atue na defesa desses animais que não podem viver abandonados nas ruas, porque, em última análise, vão se transformar em apenas vetores de zoonoses. O que é isso?
vetores de doenças que são transmissíveis, em última análise, até ao próprio ser humano. Bom, aqui a gente vê que a gente levanta dados, né, de abandono medidos por pesquisas, não está numa boa época para falar de pesquisas, né, porque agora as pesquisas estão, né, sendo alvo de críticas, mas uma pesquisa muito boa revelou que o brasileiro compra animais sem pensar nas suas implicações. O brasileiro é compulsivo. O brasileiro, e essa é uma característica do brasileiro mesmo, né? Então, assim, é consumista, é compulsivo, mas não quer castrar os animais e também os abandona por motivos fúteis. Então, abandono porque mudou de residência para uma casa maior. É um dos motivos, né? Vocês observem aí nesse ranking, mudei de residência, não posso levar comigo. 14%. Não tinha tempo suficiente para cuidar dele como eu gostaria. 3%. Ele se perdeu. Esse ele se perdeu é, assim, uma situação para livrar da consciência, né? Tive que deixá-lo porque o comportamento dele era inadequado, tive que deixá-lo porque meu filho nasceu, tive que deixá-lo porque um membro da minha família era alérgico, tive que deixá-lo porque era muito caro. Ele morreu. Ninguém sabe se morreu ao certo. Ele foi envenenado, ele foi roubado. Então, a gente tem uma realidade que é uma realidade que envolve maior número de cães e gatos, que são os mais numerosos, e que, na verdade, demonstra a motivação fútil, né, pelo abandono. Só que, sobre a experiência de ter um bicho de estimação, existe uma propensão a abandonar os animais, né? E apenas 41% dos donos afirmam que levarão o animal consigo caso tenham que se mudar de residência. Isso é grave, né? Isso é grave. Então, se eu tivesse que me mudar, levaria o meu animal comigo. Olha isso. Aí, quer dizer, a gente tem 41% que diz que afirmam que levarão, mas e os outros? 63% não levarão, se forem donos de cachorros. Os donos de gatos, aí modifica um pouquinho, de 56% que não concordam com 44%, mas, de qualquer maneira, a gente tem um alarme, acena aí o sinal vermelho. 42% dos tutores de animais e gatos não castram seus animais. Essa foto aqui, que tem esse gatinho preto com esse hidrante, fui eu que tirei essa foto, do ladinho da Emerge, ali entre a Emerge e o nosso prédio aqui do Museu da Justiça, tem esse hidrante e esse gatinho preto estava passando por ali, eu não consegui que ele chegasse perto de mim, o que foi bom, porque quer dizer que ele é arisco, que ele não chega muito perto dos seres humanos, porque um gato preto, se for macho, ele é alvo realmente de muita maldade do ser humano, que a gente pode desenvolver esse tema em outra oportunidade. Então, 42% dos tutores de cães e gatos não castram seus animais. Esse é um dos comportamentos que levam à proliferação descuidada desses animais e, com consequente, abandono, né? E a multiplicação descontrolada de animais aumenta as zoonoses, o risco de transmissão de humanos, né? A pesquisa Paixão por Bichos de Estimação foi feita pelo IBOP e pelo Instituto Altman, ligado a fabricantes de ração. A repercussão geral desse caso, né, que foi desse cachorro no Carrefour, também foi uma coisa assim violentíssima, né? Então, a gente tem casos de espancamento, envenenamento, de morte. O vídeo de um cachorro passando por isso em Osasco, no supermercado Carrefour, comoveu o país todo. E manifestações surgiram para exigir a punição do autor dessa barbaridade. Por outro lado, pessoas indagavam por que ocorreu o que eles chamavam de exagero nas reações. Olha que coisa mais perversa. Afinal, é só um animal, não é gente. Então, há quem também ache que não vale a pena perder tempo com os animais. Só que, volto a dizer, os animais sofrem. Os animais são seres que vivem com todo uma inteligência diferenciada da nossa e vivem com uma capacidade de sinapses cerebrais que conduzem a relações muito fortes de afeto ou de terror ou de pânico. Merecem o nosso respeito. Então, o crescente convívio de bichos de estimação
com famílias brasileiras tem aumentado, mas também tem aumentado o abandono. O IBGE estima que haja ao menos um cão em 30 milhões de domicílios no país, ou 44,3% do total. E há no país 52,2% de milhões de cães e 22,1 milhões de gatos domésticos. Gente, é muita coisa para a gente tratar sem uma legislação e sem uma política pública. Muita gente não sabe que o abandono também é considerado crime, seja ele em locais públicos, ou em terrenos, ou em residências, e é por isso que eu escolhi esse tópico para trazer para vocês. Então, desde janeiro de 2008, já estava previsto na Lei Municipal 4731, de autoria do vereador Cláudio Cavalcante, que abandono em vias públicas ou em residências fechadas ou inabitadas são atos equiparados a maus tratos e, portanto, crime, passível de multa e prisão, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei federal que está em vigor desde 1998. Assim como as agressões diretas ou indiretas de qualquer tipo, como espancamento, lapidação, uso de instrumentos cortantes, uso de instrumentos contundentes, de substâncias químicas, de fogo, substâncias escaldantes, uso de substâncias tóxicas ou venenosas. E eu estou listando isso porque realmente é importante dizer que veneno de rato mata gato também. Então, chumbinho é algo extremamente penoso na forma de matar. Então, assim, são instrumentos que deveriam ser abolidos, né? Técnicas que deveriam ser abolidas. Eu uso aqui mais uma listagem, né? Animais urbanos excedentes nos arredores do nosso tribunal. Isso foi um alarme que eu fiz a pedido do DEAP, na verdade, do nosso Departamento de Ações de Sustentabilidade, inclusive sustentabilidade social. Eu demonstrei que a gente estava tendo uma colônia de gatos se formando. Isso foi no ano passado, 2021. A gente conseguiu inibir o desenvolvimento dessa colônia, inclusive informando e capacitando os guardas para um momento em que se verifica que uma pessoa está abandonando, abre um carro e abandona um cachorrinho ou um gatinho ali. Isso quer dizer que está sendo um crime cometido, ok? Então, isso é importante a gente capacitar os nossos colaboradores para que compreendam essa realidade. Como é que se formam as colônias? As colônias, elas se formam, na verdade, porque alguém deixou um animal lá, outra pessoa vê e dá comida, numa boa intenção, na intenção de ajudar. E aí vem um terceiro e deixa mais um, e aí vem um protetor. Então, na verdade, acaba havendo uma retroalimentação perversa que precisa de uma política pública institucional para evitar essa circunstância. A pena e multa previstas para quem comete esse tipo de crime varia de acordo com a intensidade e a reincidência das agressões. E as infrações previstas na Lei 6435 de 2018 serão punidas com as seguintes penalidades: advertência, multa simples, multa diária, perda da guarda, interdição temporária, suspensão de financiamento proveniente de fontes oficiais municipais de crédito e interdição definitiva do estabelecimento. Precisamos estar atentos quando uma colônia está iniciando a sua formação. O vereador Cláudio Cavalcante, ator, produtor, diretor, dramaturgo, enfim, uma grande contribuinte para a dramaturgia do nosso país, né? Foi também um desbravador da causa animal e um pioneiro, porque não só com essa lei, mas com inúmeras outras que estão lá no site dele, www.claudiocavalcante.com, várias leis que foram aprovadas em defesa exclusiva do animal. Então, eu não posso deixar de fazer sempre a homenagem a ele, a ter desbravado, porque na época ele foi ridicularizado, foi criticado, inclusive, pela mídia, e ganhou notoriedade nessa defesa, foi 2 vezes consecutivas, ele foi eleito para defender os animais, as leis dele foram reproduzidas no Brasil inteiro, depois ele foi secretário e, infelizmente, nos deixou em 2013,
faleceu, mas defendendo os animais até dentro do hospital. Na ocasião, era a defesa dos equinos, especial que estava em pauta, que era a questão das carroças, né? As carroças de Paquetá, aquela angústia de substituição das carroças por veículos, né? Que pudessem fazer uma função turística, mas que não acometessem os animais de crueldade. Então, tudo isso a gente tem que agradecer a Cláudio Cavalcante, a quem eu atribuo também a coragem de ter defendido essa pauta e de ter me transferido esse legado, né? No momento em que eu colaborei com várias dessas leis, dessa construção normativa, né, para passar pela Comissão de Constituição e Justiça, naquele momento eu assumi um legado na defesa acadêmica dos animais que eu venho trazendo até hoje e que eu gostaria muito de poder publicizar no país todo, publicizar, inclusive, a luta que precisa ser sequenciada. A gente precisa de cada vez mais unir esforços na defesa dos animais. Já falamos da multa, né? Que a prática de maus tratos e crueldade contra animais acarretará em multa que varia de R$500 a R$4.000, caso o infrator cometa ao mesmo tempo 2 ou mais infrações, e as multas serão cumulativas, ou seja, elas irão se acumulando, e o abandono de animais domésticos acarretará em multa de até 5.000 ao infrator. É assim que a gente pode trazer como algo que dói no bolso e que pode mudar aí o temperamento de várias pessoas que não conseguem gostar do tema, vamos dizer assim. Esse foi o nosso último evento no Fórum de Pós-Humanismo e Defesa dos Animais, lançando a obra Direitos Animalista, a Natureza e Além, né? A gente teve aí, inclusive, a participação de 2 professores portugueses, o professor José Gonzalez e a professora Filipa da Guiar, e a contribuição de colegas da PUC Minas também, levando a causa, a temática, né, até outros estados, né? Por fim, de modo mais simplificado, o ideal de um programa humanístico animalista, a partir da consagração de 5 metas, elas podem ser reunidas aqui. A primeira meta, o reconhecimento e implementação do conceito de animal comunitário. Eu tive a oportunidade de fazer essa palestra do animal comunitário na Emerge há muitos anos atrás, porque essa lei está em vigor, é uma lei que nós temos no estado, no município, na verdade, do Rio de Janeiro, e que eu gostaria que fosse reproduzida no Brasil todo e que a gente tivesse aí possibilidade de exportar cada vez mais esse conhecimento da questão animalista. A segunda meta, só para frisar, o animal comunitário é aquele animal que vive, por exemplo, numa colônia, mas uma colônia que é bem construída e que tem uma tutoria, e que tem pessoas que realmente oportunizam, ou uma instituição, que aquilo ali seja um santuário, tá? Não é uma colônia que vai se formando de acordo ali com as perversões humanizadas acontecendo. Não, é uma colônia que, na verdade, recebe os cuidados institucionais. A segunda meta é a implantação do controle populacional de animais. Só se faz esse controle através da esterilização gratuita, sendo facultada a todos e a qualquer cidadão que seja tutor dos animais, independentemente de renda, moradia, classe social. A terceira meta é a proibição do abandono de animais, impondo-se multas representativas. A quarta meta é o estabelecimento de um socorro de 24 horas para animais feridos, né, em logradouros públicos, em vias expressas, inclusive para animais de grande porte, como equinos. E a quinta meta é a utilização de incentivo fiscal em benefício dos animais urbanos excedentes. O que são os animais urbanos excedentes? São os animais que vivem nas ruas, tá? Os animais que não têm dono e que, se não tiver uma política pública para eles, na verdade, só serão vistos pelas autoridades como transmissores de zoonoses. Como denunciar os maus tratos? A gente já viu, é importante que a pessoa não se omita, que procure uma autoridade municipal. A gente já viu que, na verdade, essa realidade ela não acomete apenas o Rio de Janeiro, né? Ela está no Brasil inteiro.
sobre a castração ou a esterilização, a gente atualmente verifica que a castração de machos e fêmeas pode ser feita sem dor, sem alteração do comportamento dos animais, e há ONGs e escolas de veterinária que prestam esse serviço gratuitamente. Então, é importante conscientizar que a castração faz parte do bem-estar animal. Eu trago também, como histórico, né, a minha presença aqui no fórum da saudosa desembargadora Maria Colares, que me convidou assim que eu defendi a minha tese de mestrado, isso foi nos idos de 2005, né, salvo engano, para defender os animais através da tutela preventiva, que era um trabalho que eu fazia com base no Código de 73, no artigo 461 do CPC, e foi uma oportunidade realmente muito grandiosa para mim estar na Escola da Magistratura, de onde eu fui aluna, né, e voltar como palestrante, trazendo no Fórum de Direito Ambiental, naquela ocasião. Aqui a gente traz, né, esse número, né, que a gente tem de milhões de animais convivendo na nossa sociedade. A Lei de Crimes Ambientais é a nossa base. Esse evento foi um evento também super importante na Escola da Magistratura, contou com a Bebel da Suípa, essa é a Bebel, presidente saudosa também, nos deixou, a presidente da Suípa, infelizmente, falecida, deixou saudades, o professor Vanderlei Rebelo, que também é um animalista e que trabalhou comigo nessa ocasião, que foi uma ocasião em que nós estávamos defendendo os animais no Fórum Permanente de Processo Civil. Eu trabalhava com o aspecto processual civil, apareceu esse gato, que foi batizado de Seu Jorge, e em nome do zelador, né, da Emerge, que foi quem o encontrou, e ele foi imediatamente no evento. Ele apareceu dias antes, quando o evento estava sendo construído, ele foi adotado através também da Suípa por participantes. Então, quer dizer, a gente sensibiliza e a gente consegue mudar também o comportamento das pessoas em relação aos animais. Isso é muito importante. Como denunciar? Nós também temos que falar do Ministério Público Federal, né? O Ministério Público Federal ele vai trabalhar também com uma denúncia feita diretamente ao Ministério Público, que tem autoridade para propor a ação contra aqueles que desrespeitam a Lei de Crimes Ambientais. O registro pode ser feito pelo site do MP ou pelas ouvidorias, além da Polícia Militar, que a gente já falou, e do Disque Denúncia. Todas as situações de maus tratos, elas devem ser sempre levadas à polícia ou entidades ambientais. A gente tem aí a Federação Brasileira de Animais, as delegacias de polícia, change.org também. Temos a Secretaria de Promoção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, né, que também recebe denúncias, e a linha verde do IBAMA para animais silvestres. Onde denunciar também tem a SUBEM, que é a Subsecretaria de Bem-Estar Animal, né? Tudo isso é facilmente acessado via internet, né? Inclusive pelo Facebook. Também a SUBEM fala por WhatsApp, tem esse número de telefone. A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através também do 1746, que nós já falamos, a linha verde do Disque Denúncia, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, também atuante. E eu agradeço muitíssimo a todos, fazendo essa breve homenagem aqui com a imagem tanto do Cláudio Cavalcante, que ele era realmente um entusiasta da causa animal e usou o prestígio dele como ator para defender a causa durante todo o tempo, né, em que esteve atuante, não só na teledramaturgia, na dramaturgia, mas também na vereança. A Maria Lúcia Frota, que eu digo a todos que é com muito orgulho, é minha mãe, essa que está aí com o DOCA, foi a primeira secretária de Defesa e Promoção dos Animais, idealizou, criou a secretaria, depois ela se afastou e, na verdade, assim, ambos, para mim, são exemplos
né? Exemplos que precisam ser copiados, no sentido de emprestar um prestígio da sua capacidade técnica, científica. No caso, minha mãe é psicóloga, pedagoga, psicanalista, ela desenvolveu toda uma temática educativa também, de defesa dos animais e motivações para as políticas públicas, a ponto de convencer o Poder Executivo a criar essa secretaria. A secretaria existe até hoje e eu preciso sempre estar reunindo pessoas que acreditem na causa e que possam divulgar cada vez mais a realidade da questão animal, que é a seguinte: como diz Leonardo da Vinci, haverá um tempo em que o homem conhecerá o íntimo dos animais, a alma dos animais. E, nesse tempo, realmente, nós vamos verificar que a vida ela é muito mais preciosa quando nós abraçamos os nossos desiguais, sejam eles animais humanos ou animais não humanos, porque a nossa animalidade está em nós. A gente tem animalidade também, de uma forma filosófica, foi extraída do ser humano, toda a animalidade foi deixada só as virtudes. A gente atribui muito a isso a visão kantiana, mas, na verdade, a gente sabe que existe uma animalidade dentro do ser humano e existe uma humanidade nos animais. Nós precisamos unir forças em direção ao que há de melhor, que são bons sentimentos, uma real contribuição no sentido de compreensão das diferenças, das desigualdades e, mais do que nunca, de respeito à vida e à vulnerabilidade diante da vida. Muito obrigada a todos. Bom, o Instituto... Pois não, doutor Peterson? Posso fazer mais, doutor Peterson? Sim? O desembargador Peterson vai fazer uma pergunta. Doutora Lúcia? Sim. Quero parabenizar a senhora por uma palestra muito esclarecedora, cheia de conteúdo, e está de parabéns. Enquanto a senhora falava, eu pensei em contar uma história rápida e, ao mesmo tempo, logo em seguida, fazer uma outra pergunta sobre uma dúvida que tem. A pequena história é a seguinte: eu fui trabalhar no começo da carreira numa comarca do interior e me deparei com uma audiência em que dois fazendeiros brigavam pela posse de uma bezerra de valor, porque, segundo eles, era a chamada PO, pura origem. E eu parei a audiência e perguntei, mas o que é ao certo? A bezerra pertence a mim. O outro dizia, a bezerra pertence ao outro. Aí eu chamei os advogados, falei, a propriedade fica longe aqui do fórum? Não, a gente vai no sentido de Além Paraíba e não está longe daqui, não. Então, o que eu fiz? Então, vamos fazer audiência lá no lugar onde estão as duas vacas e a bezerra. Aí fomos para lá, mandei colocar as duas vacas dentro do curral e mandei, em seguida, soltar a bezerra que estava amamentando. A bezerra foi direto parar na teta da mãe. E assim ela fez por 3 vezes, porque eu quis constatar por 3 vezes se era aquilo mesmo. E assim ficou julgada a ação. Ninguém reclamou e resolvido o problema. Com referência à pergunta, é a seguinte: existe um recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, que é oriundo do Rio Grande do Sul, em que parece que o voto foi do ministro Edson Fachin e o voto vencido foi do ministro Marco Aurélio à época, em que se declarou constitucional uma lei que diz que pode haver sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana.
Eu queria que, se a senhora souber sobre essa decisão, que a senhora comentasse sobre o assunto. Olha, desembargador, eu não só, na verdade, sei desse caso, como acompanhei nos mínimos detalhes, né? Como acredito que seja um tema que a gente poderia desenvolver numa outra oportunidade, porque eu temo que eu me entusiasme muito aqui para falar e acabe falando além da conta, porque esse tema é riquíssimo, é muito, muito rico, e eu vou tentar sumarizar aqui para os senhores, mas já agradecendo extremamente, né, a oportunidade de responder uma pergunta tão instigante, né? O seguinte, o que sumariza essa questão, e eu vou tentar ser breve, mas me cortem se eu me entusiasmar muito, é o seguinte: existe uma questão aí envolvendo as religiões de matriz africana, que é uma questão que envolve a cultura, questão identitária. Então, o julgamento ele tomou um caminho em direção a preservar a questão cultural e identitária, porque houve várias manifestações de amicus curiae, né, de instituições que representam o movimento negro, dizendo que aqueles rituais eram rituais essenciais para a permanência da cultura negra no país. Quando, na verdade, o que o Supremo se esqueceu, e é um tema que, como eu disse, precisa de uma outra palestra para falar sobre isso, mas o que o Supremo se esqueceu na hora de julgar essa temática é que o sacrifício religioso ele não acontece só nas religiões de matriz africana. Acontece também no abate halal, que é o abate muçulmano, no abate kosher, que é o abate judaico. Então, na verdade, o sacrifício religioso de animais ele não é exclusividade das religiões africanistas ou de matriz africana. Quando o Supremo ele cria a tese, né, de que para as religiões de matriz africana está autorizado, permitido, em nome de uma proteção identitária cultural, o que ele faz? Ele prioriza uma religião em detrimento das demais, num país que é laico. Nós temos a laicidade estatal. Então, como é que fica isso? Na verdade, essa é uma temática que a gente aborda passo a passo, porque é um tema que realmente é um tema angustiante. Para começar, a gente vai para a religião católica, que o Cordeiro de Deus era sacrificado, né? Então, o Cordeiro de Deus era sacrificado na origem da religião católica, mas hoje na missa não tem cordeiro nenhum sendo sacrificado. Então, quer dizer, nós temos aí 3.000 anos de história evoluindo o sacrifício animal e ninguém pode ignorar o fato de que a religião católica evoluiu, que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo hoje, na verdade, não usa o sangue animal e não usa nenhum tipo de abate, mas está metaforicamente representado pela hóstia na missa. Então, a propositura dessa discussão é muito ampla, ela abrange aí várias temáticas que a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas realmente podem entender que é uma violação a uma questão religiosa que não é. A gente tem que trabalhar com todas as religiões, né? Com a realidade de todas as religiões e com a evolução que o ser humano já alcançou, porque lá atrás a gente tinha também sacrifícios humanos. A gente já tem até hoje tribos indígenas que fazem sacrifícios com crianças, né? Então, assim, é uma coisa que a gente não pode passar de uma forma apenas técnico-jurídica, a gente precisa também passar pela parte sociológica e a gente também precisa pegar um pouco de filosofia e de teologia para trabalhar nesse sentido. E aí, só para complementar, e eu já estou tomando conta aqui para não me entusiasmar demais na temática, eu queria lançar um julgamento que houve na Suprema Corte norte-americana, que é o julgamento da Lukumi Babaluai, que é uma igreja de uma religião que não é uma religião brasileira, uma religião que não existe no Brasil, que é a santeria, né? E de origem africanista também, e
a City of Hialeah, a cidade de Hialeah, na Flórida, uma pequena cidade no sul da Flórida. Na verdade, esse julgamento foi parar na Suprema Corte e teve um deslinde muito parecido com o nosso, porque a Suprema Corte também entendeu que era uma questão identitária e, no fim, ao cabo, acabou autorizando pontualmente o sacrifício de animais para a santeria. E aí é apontado esse leading case como o mais mal entendido comportamento ali dos julgadores, que, na verdade, entenderam mal o caso, porque o caso era de posturas municipais também. As autoridades municipais levaram isso ao judiciário, levaram à corte, porque as crianças daquela cidade acordavam e, na hora de ir para o colégio cedo, elas encontravam nas esquinas de Hialeah, que é uma cidade extremamente pacata, cabeça de bode, língua de vaca, encontravam aquelas coisas que eram um cenário grotesco, de terror, e, inclusive, o descarte dos dejetos, dos restos dos animais era feito sem o devido cuidado nas lixeiras e nos locais públicos, praças, pendurados em vias públicas, era uma coisa extremamente agressiva. E isso chegou também à Suprema Corte, e a Suprema Corte também autorizou o sacrifício de animais para a santeria em nome de uma preservação cultural. Então, quando eu digo que o tema é um tema para uma outra palestra, é porque também envolve a Emenda Constitucional 96 de 2017. Essa Emenda Constitucional 96 de 2017, ela criou um parágrafo 7º no artigo 225, que é um parágrafo 7º muito angustiante, porque, no dizer do professor Ingo Sarlet, que é um constitucionalista de mão cheia, ele fala que, por uma má técnica legislativa, se criou um conceito novo de crueldade, aquele que é produzido para a defesa da cultura. Se for ali para eventos culturais, aí pode sacrificar o animal, mas para outros casos não. Então, é uma temática que envolve realmente aí uma discussão mais robusta, mas eu agradeço muito a provocação, desembargador, o senhor foi incrível, e já me deixou com a vontade de ter a oportunidade, numa outra ocasião, de falar mais a respeito disso para todos vocês. Parabéns à senhora e muito obrigado, hein? Passar a palavra, então, ao desembargador Jean. Doutora Lúcia, primeiro um elogio quanto ao conteúdo e à eloquência, porque a senhora prendeu a atenção de todos nós durante toda a exposição. Quero registrar também aqui que o nosso público é bastante qualificado, ok? Eu identifico, vendo aqui os retratinhos, que nós estamos presenciando aqui o evento, o desembargador Rogério, não é? E também temos alguns funcionários do Tribunal de Justiça, inclusive um meu funcionário que eu identifico aqui, que é o José Ricardo. Bom, feitos esses registros aí, agradecendo aí ao enorme público que está prestigiando esse evento virtual, eu queria fazer algumas colocações, ok? E depois também tem uma pergunta, não tão brilhante quanto a do colega desembargador Peterson, mas é uma questão só para refletir. Bom, ter um animal significa cuidado, não é? Cuidado e atenção. Então, ter um animal é ter carinho, ter atitude, ter acolhimento. Nunca, jamais o abandono. Então, quem não tiver condição de ter um animal, um ser vivo, deve optar, talvez, por ter um bichinho de pelúcia, não é? Você vai brincar com ele a hora que você quer. Animal não é assim, tem vida própria, tem instinto e, conforme o desembargador Peterson, no início da palestra, comentou, ele demanda cuidado. Vamos em frente aqui para eu chegar na pergunta que eu quero fazer. Tem a ver com política pública, não é? E, certa vez, passeando em Paris, eu observei que as pessoas que residiam na rua, moradores de rua, muitos deles tinham um animal de estimação, um cachorrinho que os acompanhava. E eu perguntei para um transeunte qualquer como que era aquele fenômeno lá, não é? E o que me foi respondido, repito, não por um jurista, mas por um transeunte,
era que essa população de rua mantinha os cachorrinhos porque havia um auxílio governamental para tanto. Então, cada morador de rua possuía seu cachorro porque tinha uma política pública de auxílio a quem estivesse amparando um cachorrinho. Não é? Aí eu pergunto para a senhora, como a senhora enxerga esse tipo de política pública? Seria uma coisa boa no Brasil, ruim? Sem dúvida. É só para reflexão, não tem certo nem errado, com certeza. Sim, sim, uma reflexão maravilhosa. Agradeço muito a colocação do senhor, porque tem um cunho administrativo muito sério, né, nas políticas públicas animalistas. Então, sem sombra de dúvida, existem várias propostas que poderiam ser consideradas. Auxílio é uma delas. Desconto nos impostos, imposto de renda, desconto assim de natureza específica, também é uma outra oportunidade. Na verdade, assim, o poder executivo ou o poder legislativo, começando a pensar, se debruçar sobre o tema e tentar responsabilizar o agir correto, ou seja, agenda positiva, não só punir, porque o que a gente está fazendo atualmente é criar mecanismos de punição, mas a gente tem que também criar incentivos positivos. Então, seria assim, a adoção de um animal de uma ONG ou de um animal de rua que você realmente demonstra e tem uma posse responsável, né, uma tutoria responsável, você, com isso, angariaria um benefício ou um desconto que poderia ser um desconto, por exemplo, a lançar no imposto de renda. Eu acho que é perfeito, eu até proponho isso, porque, na verdade, a gente tem, eu faço, né, naquela minha primeira obra, que era a tutela preventiva na proteção dos animais, eu fazia um paralelismo com o poluidor-pagador, né, porque o poluidor-pagador é aquele que polui o meio ambiente, mas depois ele vem e paga, né? Então, e aquele que, na verdade, não polui, né, que é o contrário, aquele que contribui positivamente. Então, no caso, naquela época, eu estava pensando na crueldade animal como algo que também não adianta você criar um monstro, né, um ser humano que crudeliza, que faz uma prática cruel com o animal e depois ele paga alguma coisa. Não é isso que nós queremos inibir os comportamentos. Mas, da mesma maneira, se você tem um ser humano que ele puxa para si uma função que, em última análise, deveria ser do Estado, de tutelar os animais, ele tem que receber um benefício do Estado. Então, eu vou fazer um paralelismo com a lei do animal comunitário. O que nós propusemos nessa lei do animal comunitário? Que esses tutores, que na verdade são defensores, são protetores de animais, que vão atuar numa determinada colônia, eles recebam uma carteirinha, sejam identificados e sejam beneficiados, até com programas de receber ração, receber material que é destinado aí, por exemplo, à Secretaria de Promoção e Defesa dos Animais, aqueles protetores iriam lá, iriam receber, recolher e poder atuar de bom grado, já que o poder público não tem agentes suficientes para essa atuação. Então, tem várias maneiras com que a gente pode fazer isso. Um desconto, um auxílio, um benefício, ou, in natura mesmo, uma forma de distribuição aí de insumos que possam ser destinados aos animais. Excelente a pergunta e muito obrigada por poder trazer também essa contribuição. Bom, em nome do desembargador Peterson, nosso presidente, e também em nome do Instituto... Oi? Tá. Em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, nós agradecemos a participação e tenho certeza que em breve vamos fazer um segundo evento. Agora, André, eu gostaria de saber se tem alguma pergunta do público. Eu estou vendo aqui, estou tendo a oportunidade aqui de ver o chat, se o senhor me permite. Sim. Eu estou vendo a Juliana de Jesus Rocha, ela está aqui elogiando, obrigada, Juliana, e ela gostaria de uma orientação em como proceder, pois sou advogada e procuro ajudar algumas protetoras de animais, ONGs ou pessoas físicas que não têm
qualquer ajuda do poder público. Nunca tem, né, Juliana? Um deles, muito humilde, resgata animais de rua doentes e está tutelando atualmente 466 cachorros. Está com sua água cortada, devendo diversos veterinários. Isso não é único, tá? Isso é um caso assim que se reproduz, porque a pessoa que começa a fazer da sua casa um abrigo começa na verdade, receber uma função que não é dela, que é do poder público. E daqui a pouco todo mundo está jogando bicho na casa dele por cima do muro. É assim que acontece. Um deles, muito humilde e tal, teve a água cortada. Ele gasta em torno de 50 sacos de ração por dia. Penso em propor uma ação em face do município de Teresópolis. Olha, excelente. Até aqui eu estou lendo agora com você, mas excelente. Para que este homem, com tais gastos desse protetor, mas na minha busca eu não logrei êxito em achar julgados, nem mesmo sei se teria fundamento jurídico. Tem fundamento jurídico, mas você não achou, porque realmente chega na hora, a gente pode mover até uma ação popular, né? Mas chega na hora, as pessoas acabam vamos dizer assim, inibindo, né, de fazer esse movimento, porque é um movimento desbravador, é muito difícil. O caminho mais fácil seria procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público tem o dever, né, tem esse dever legitimado na Lei de Ação Civil Pública, e diante de uma narrativa, né, toda construída, de um dossiê que você já tem, o Ministério Público não pode ignorar, porque, em última análise, esse senhor está fazendo a função que quem deveria fazer era o município de Teresópolis. Então, ele está ajudando o município. O que o município pode fazer por ele? Então, olha o que o desembargador Jean já colocou. O município pode pensar em alguma forma, de repente, até, eu não sei se ele tem aqui dívida de IPTU, mas né, cancelar a dívida dele de IPTU, suspender, dar algum benefício a ele, pontualmente por essa atuação, e não penalizá-lo, porque o que acontece na prática são os vizinhos que começam a denunciar por causa de barulho, por causa de cheiro, porque se ele tem 466 cachorros, ele está com a água cortada, como é que ele vai fazer a asepsia desse local? Então, de alguma maneira, o município tem que ajudar. Está correto o teu raciocínio, e o fundamento jurídico é a inércia, o burden of inertia, que a gente chama, é a inércia do município de Teresópolis e não criar uma política pública nesse sentido. Não tem um santuário, não tem um recolhimento, um hospital 24 horas para animais abandonados, e não tem mesmo, porque eu conheço Teresópolis, eu sei que não tem. Então, na verdade, o município de Teresópolis seria chamado, né, no sentido de atuar aqui numa atuação proativa. Se você vier fazer isso, me conta, que eu quero torcer por você e acompanhar a ação belíssima, porque com certeza vai ser um leading case, tá? Parabéns. Doutora Lúcia, então, repetindo o que eu já falei várias vezes, né, o Instituto se sentiu muito honrado com a sua participação. Foi, assim, uma grande exposição de conhecimento, e a eloquência da senhora cativou a gente. Já fica o convite para um novo evento, se Deus quiser, o ano que vem. Tá? Então, em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, eu vou encerrar o evento com a nossa gratidão. Uma boa noite aí para todos, em especial para a senhora. Agradeço muitíssimo a todos, e especialmente ao convite do desembargador Peterson, do desembargador Jean e do Instituto dos Magistrados, que realmente confiou em mim para vir falar essa temática, e já me coloco à disposição para quando vocês quiserem. Muito obrigada.